Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o uso de formulários na hora de realizar tarefas. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui em atividades, vou criar uma atividade com teste, como a gente já fez em um vídeo anterior, vocês podem conferir aí na sugestão do canal, e eu vou criar aqui um teste. Eu não vou alterar nenhum parâmetro dessa atividade e nem vou colocar instrução. O objetivo aqui é simplesmente focar no formulário. Então eu vou clicar aqui na opção do formulário, ele vai abrir para mim e eu vou começar a fazer uma série de alterações aqui. Não vou focar também na criação das perguntas em si, eu vou deixar isso para um próximo vídeo que vai ser realizado em seguida. Eu vou nomear o formulário aqui, dizer que vai ser uma lista de exercício com formas e eu vou dizer que é da turma matemática. Então tá, já fiz a primeira configuração, ok? Vou alterar mais algumas opções aqui e vai ser o seguinte. Primeiro, eu vou dizer aqui do que se trata, lista de exercício, e vou colocar uma descrição também para facilitar a vida de quem vai responder. Pronto, feito isso, eu vou começar a dar algumas configurações para deixar mais personalizado esse formulário. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou em personalizar tema, essa paletazinha de tintas aqui, perto do olho, e eu tenho algumas opções, como cores, e vocês estão vendo aí que vai alterando à medida que eu vou selecionando cores diferentes, ok? Eu vou escolher uma imagem, tá? E aí o Google já oferece uma série de imagens que eu posso escolher aqui de acordo com cada um desses assuntos, são os temas. E eu posso fazer upload também. E eu posso pegar fotos que eu já tenha utilizado em algum momento e que essas fotos estejam presentes lá no meu Google Drive. Mas eu vou fazer um upload. Vou procurar por um arquivo no meu computador e vou escolher um que eu criei especificamente para esse vídeo, que é essa imagem aqui. Então adiciono essa imagem através do upload. Você vai procurar no seu computador, normalmente como você faz para fazer upload de outros arquivos, e vou concluir. Pronto, está feito aqui o cabeçalho do formulário, tá? E aí ele já vai aparecer para mim aqui. Então eu vou fechar essa parte dos temas e pronto, está feito aí o cabeçalho, tá? Aqui eu tenho um título, digamos assim, seria o título desse formulário, tá? E aí eu vou ter também em seguida uma pergunta que ele já deixa em aberto. Eu vou colocar aqui o seguinte: qual o seu nome, tá? E aí eu vou alterar isso para uma resposta curta e não vou entrar em detalhes dessa pergunta porque eu quero ver outros recursos que a gente tem aqui. Então imagine o seguinte: a primeira coisa que você vai pedir é o nome e a partir daí você vai pedir mais uma série de informações. Mas essas informações elas podem ser divididas em categorias, digamos assim. Então, se eu quero separar no meu formulário categorias de perguntas, por exemplo, eu vou utilizar um recurso chamado de seção, que a gente tem aqui. Ó. Essas duas barrinhas no final é a opção para a gente adicionar uma seção. Antes de fazer isso, vamos visualizar como é que fica o que eu já construí aqui. Para fazer isso, eu vou lá no olho, perto do botão enviar, e visualizo o meu formulário da forma como ele já está. Então, vocês podem observar aqui que ele já pode ser utilizado para captar o nome de uma pessoa que vai responder esse formulário. Vou fechar, voltar para a edição, tá? E vou adicionar uma seção. Vocês vão notar o seguinte, ó. Quando eu adiciono a seção, ele vai já criar uma divisão aqui. Seção 1 de 2 para a primeira parte das perguntas e seção 2 de 2 para a segunda parte. Então, eu vou colocar um título para essa seção que vai ser o seguinte: equipamento, tá? Só sobre equipamento. Então, descrição sobre equipamento para aula remota, por exemplo. Então tá aí. Aí aqui eu posso adicionar uma outra pergunta só para deixar o exemplo mais conclusivo. Então, você tem computador, desktop ou notebook, por exemplo. E aí eu vou fazer essa segunda pergunta, também não vou entrar em detalhes a respeito dos atributos de uma pergunta. Tá aí a pergunta simples, ok? Então eu tenho duas seções, cada seção tem suas perguntas e nós vamos visualizar o formulário novamente. Eu vou lá no botão de visualizar, ele vai abrir uma nova guia e vocês vão observar o seguinte: na primeira seção eu tenho aqui a pergunta sobre o nome e tenho um botão para ir para o próximo, tá? Então eu vou responder aqui e vou para o próximo.
quando eu faço isso, ele vai para a segunda seção, tá? Tem aqui equipamento, que é o título que eu coloquei no início, e vou dizer que sim, tem um computador disponível sim, tá? Vou enviar, pronto, tá aqui. Ver pontuação, se eu quiser, mas como não tem pontuação, não tem necessidade. Vou fechar, vou voltar aqui para a edição, para a gente ver mais algumas opções, tá? De formulários. Então vamos lá. O ponto que eu quero mostrar agora é a respeito das configurações que a gente pode aplicar. Vocês estão observando aqui configurações, tá, nessa engrenagem. Eu vou clicar e a gente já vai ter aqui alguns pontos interessantes. A única restrição que está sendo colocada aqui na parte de configurações em geral é restringir aos usuários do IFRN. O que isso significa? Significa que esse formulário, dentro dessa turma que eu estou criando no Google Sala de Aula, ela faz parte do Google Escolar vinculado ao IFRN e, portanto, não é permitido que alguns recursos sejam utilizados por conta do Gmail convencional, o Gmail que a gente usa e pode ser criado gratuitamente lá no Google, por exemplo. Então, com essa restrição, a gente vai ter a seguinte situação. Eu vou salvar, vou fechar aqui o formulário, supondo que eu já terminei a edição, e vou criar a atividade, tá? Então, quando eu criar a atividade, o que é que vai acontecer? Esse formulário vai ficar disponível lá para os alunos. Vamos ver como é que os alunos recebem esse formulário. Então tá, tenho aqui a atividade que acabou de ser criada para esse primeiro aluno que eu estou utilizando como exemplo, que é essa atividade aqui, teste com formulários. Vamos ver, eu vou abrir, e nós vamos ter aqui o formulário que eu acabei de criar, tá? Então eu vou clicar nesse formulário, ele vai abrir e você vai observar isso aqui, ó, não tem permissão para acesso. Por quê? Porque esse usuário que está aqui do avatar preto com esses caracteres vermelhos, ele é uma conta Gmail convencional e, portanto, eu não tenho acesso ao formulário porque ele está restrito aos usuários do IFRN, tá? Então eu vou voltar aqui para o início do mural desse aluno e vou voltar lá para o perfil do professor. Aqui no perfil do professor eu vou pegar o formulário, eu vou pegar a atividade com o formulário que eu criei, vou editar e aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir o formulário e vou retirar aquela restrição, tá? Então vou abrir aqui com edição, vou abrir aqui para a parte de edição e vou lá na engrenagem, vou retirar isso aqui, tá? E vou retirar também o limite de uma pessoa de responder só uma vez, tá? Vou tirar essas duas opções. Vou salvar, aliás, eu vou tirar essa também que não estava selecionada anteriormente, tá? E vou salvar. Quando eu fizer isso, eu posso simplesmente fechar o formulário e voltar aqui para a atividade. Vou salvar essa atividade. Eu deixei o formulário aberto aqui para facilitar quando a gente quiser manipular novamente, tá? Então, fiz a alteração. Última edição, a gente pode observar aqui, 16 e 9. E eu vou olhar lá no perfil dos alunos. Já vai mostrar aqui, para um dos alunos que eu adicionei à turma, que o mural foi atualizado. Então, vamos observar e ele vai mostrar aqui que o formulário de 16 e 8 foi editado às 16 e 9. Vou testar. Vou abrir aqui novamente para abrir. E nós vamos ter aí, tá, o formulário sem restrição alguma. Então eu posso responder aqui, vou para o próximo, tá? E tenho aqui, vou dizer que não tenho um computador, por exemplo, vou enviar a resposta. Então, beleza, concluí aqui minha tarefa. Vou fechar esse formulário e aí vocês vão observar o seguinte, quando eu envio o formulário, ele já marca a minha atividade aqui como concluída. Observem aqui que eu posso cancelar o envio. Então ele entende que a resposta do formulário já é a resposta para essa atividade como um todo, tá? Então eu vou voltar aqui para o perfil do professor, tá? E vou fazer uma seguinte alteração. Então a atividade está aqui, eu vou ver o formulário, tá? Clico no formulário e vou na opção de editar aqui no canto direito, inferior direito da página. Então eu sigo aqui para mais uma configuração. Vou lá na engrenagem e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para coletar endereço de e-mail e vou perguntar se a pessoa quer ter um recibo com a resposta. Vou salvar, tá? Então tá aí. Já quando eu habilito a opção de ter recibo de resposta, vocês vão ver uma alteração aqui, ó. No início, ele já vai colocar que a pessoa tem que responder o endereço de e-mail obrigatoriamente. Isso acontece por quê? Porque como eu não estou restringindo aqui aos usuários do IFRN, portanto, se tivesse feito isso, teria que estar logado numa conta Gmail escolar, por exemplo. Se eu tivesse com isso aqui ativado, eu não precisaria
dessa opção aqui no formulário. Mas como eu não coloquei nenhuma restrição, ele vai pedir para a pessoa explicitamente digitar o endereço de e-mail. Vamos ver aqui com o aluno como vai ser a resposta para esse formulário nesse momento. Vou salvar, vou encerrar aqui a edição e vou lá para o perfil do aluno. Aqui eu estou com um dos alunos que já respondeu, eu vou para o outro aluno aqui. Chega aqui, vou atualizar o mural desse aluno, vou na atividade e vamos ver aqui o que é que tem de novidade no formulário agora. Observe o seguinte, eu tenho agora, tá, que enviar o endereço de e-mail. Antes eu só precisava colocar o nome aqui da pessoa. Então eu vou colocar o endereço de e-mail aqui, Fajuto, tá? E vou colocar meu nome novamente. Então vou para o próximo, vou dizer aqui que tenho, e observem que no final do formulário eu vou pedir para enviar uma cópia para mim desse formulário. Como eu coloquei um e-mail que não existe, provavelmente não vai acontecer nada, porque não vai para lugar nenhum aquele e-mail. Terminou a tarefa, não tem pontuação, eu posso simplesmente fechar, tá? E voltar lá para o perfil do professor. Quando eu volto para o perfil do professor, eu já vou ter 2 trabalhos entregues, 0 trabalho atribuído, ou seja, todo mundo já respondeu, e é isso aí, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal e deixa os comentários aí. Valeu!